vivo pelo Instagram e hoje é a nossa edição especial do programa Fato e Opinião, aqui do nossa Web TV do BNews. Tenho aqui no estúdio nosso repórter de política, Henrique Brinco. Olá, Júlia, boa noite a todos. E participações especiais hoje, né? Hoje participações polêmicas, né? Vocês causam, né? Causaram no impeachment de Dilma e agora estão causando aí no governo Bolsonaro. Exatamente. Então aqui no nosso estúdio nós trouxemos aqui Fernando Holliday, que é vereador de São Paulo, e Arthur Duval, que é deputado estadual por São Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui de novo. Vocês estiveram aqui em outubro do ano passado, né? E muita coisa aconteceu, muita coisa rolou aí no governo. E é o que a gente vai debater aqui hoje. Bom, pra gente começar, né? Aí vocês vê quem fala primeiro. Mas eu queria que vocês fizessem uma avaliação, né, desses 130 dias de governo Bolsonaro. Vocês apoiaram Bolsonaro no segundo turno, né? Vieram aqui, inclusive, fizeram essa defesa, inclusive, contra o petismo, né? Então, agora, no governo, como é que vocês estão avaliando esses primeiros dias? Eu acho que o governo Bolsonaro ele se demonstrou em algumas áreas, especialmente, muito atrapalhado, né? Muito ineficiente. A comunicação interna do governo entre os ministros e o presidente da República se demonstrou desastrosa diversas vezes do ponto de vista da economia, por exemplo, quando Bolsonaro deu, por exemplo, algumas sinalizações na reforma da Previdência que depois foram desmentidas pela sua equipe econômica, algumas declarações dos filhos do Bolsonaro, especialmente do Carluxo, que é o filho mais digamos, atuante nas redes sociais e que cuida da comunicação do presidente, sempre atacando o Congresso Nacional, atacando chefes de outros poderes, ou do Judiciário ou do Legislativo, causando algumas crises completamente desnecessárias e, mais do que isso, expondo essas crises, sempre fazendo questão de expor essas crises que causam instabilidade do ponto de vista econômico e causam instabilidade do ponto de vista político. Então, acho que o governo passou por uma série de problemas que foram completamente desnecessários, poderiam ter sido evitados e não precisavam ter sido expostos pelo governo. Então, acho que essa comunicação interna foi o grande erro deles e é o que causou, na minha visão, essa divisão interna do governo entre a ala dos militares, a ala dos olavistas, né, que seguem ali as teses de Olavo de Carvalho, e um pouco ali dessa separação da ala mais liberal que está ligada à área econômica. Eu penso a mesma linha. Eu acho que o nosso apoio ao Jair foi justamente pela ameaça do PT. Ele não foi a nossa opção de primeiro turno, mas quando chegou perto ali da decisão pragmática entre você deixar o PT voltar ao poder ou o Bolsonaro, obviamente votamos com o Bolsonaro, não me arrependo nem um segundo desse voto. E eu costumo até falar assim, eu acho que o Jair, a figura do Jair, talvez ele seja uma pessoa assim que tenha até os valores corretos, tenha os objetivos que nós também temos de fazer as reformas, etc. Por nós sermos conservadores, o meio como você vai fazer isso, o meio como você vai chegar no objetivo é tão importante quanto o objetivo em si. Então, por exemplo, agora nós estamos tendo ali, hoje especificamente, não sei quando essa entrevista vai ao ar, nós estamos tendo ali uma onda mais radical de vamos invadir o Congresso, não sei o que lá. E a gente ouviu isso, por exemplo, na época do impeachment. Vamos invadir o Congresso e vamos não sei o que lá. Não. O meio pelo qual a gente quer chegar no objetivo, o jeito como a gente quer reformar o país também importa. Nós queremos fazer isso de forma republicana, nós queremos fazer isso de forma institucional, sem ameaças de golpe ou, sei lá, pegarem armas ou qualquer outro tipo de sentimento revolucionário, que é justamente o contrário do conservadorismo. Então, eu acho que nesses meandros, não só na comunicação, o governo vem se atrapalhando também em como fazer o Brasil chegar no lugar onde nós todos aqui mais à direita queremos que ele chegue. Agora, são 19h46, né, da noite, e o assunto mais comentado do Twitter é a hashtag impeachment Bolsonaro. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que isso daí é uma onda da esquerda, né, que está tentando inflar isso por conta do contingenciamento na área da educação, mas não acho que seja um cenário real hoje. O Bolsonaro não cometeu nenhum crime de responsabilidade, não tem nenhum fundamento jurídico para essa pauta. Acho que é puramente essas faíscas que agora a esquerda tenta jogar, se aproveitando de um momento de fraqueza do governo. Agora, uma coisa é fato,
o momento de fraqueza que o governo está vendo, fraqueza política, né, no sentido político da coisa, é culpa do próprio governo. Ele que criou as próprias crises, ele que criou as suas próprias confusões, ele que, de certa forma, deu corda para a esquerda conseguir fazer as maiores manifestações do lado de lá, né, nos últimos anos. Eu nunca vi uma manifestação com MST, com CUT, com tanta gente quanto se viu dessa última vez. Era uma coisa que já estava morta, já estava se acabando, e agora começa a dar sinais de ressuscitar. Então, se essas coisas não forem ajustadas internamente, acho que cada vez mais a esquerda vai avançar perante o público leigo, né? Que é aquele público que não acompanha a política no seu dia a dia, não sabe os detalhes e vai se deixando levar por uma narrativa ou por outra. Agora, ao que vocês atribuem essa fragilidade do governo, essa falta de articulação? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, pela própria bagunça das convicções da figura central do Jair, que eu costumo falar sempre. Ele, como pessoa, ele, pelo que eu conheço dele, ele me parece ser uma pessoa honesta, uma pessoa carismática, por mais que dizem aquelas críticas rasas, homofóbicas, isso aí é besteira. Quem conhece ele, assim, quem teve o contato com ele sabe que ele não é esse tipo de coisa. Mas eu acho que é justamente da própria confusão da figura central, que é a cabeça do Jair, que não entende direito, por exemplo, a real necessidade de uma reforma da Previdência, né? Porque aí vem uma reforma lá do governo. Ah, mas por mim eu não faria reforma. Mas como não? A reforma ela é tão importante, não só pela economia, mas até de maneira moral, né? Uma vez que hoje os mais pobres pagam a aposentadoria dos mais ricos. Tanto da figura central do Jair, como das diferentes alas que fazem parte do governo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quando o PT foi fazer a reforma da Previdência, ele achou de um jeito que se deu origem ao PSOL. Eu acho que o que acontece no governo Bolsonaro é a mesma coisa. A direita chegou ao poder, tem ali várias faces de um direitismo moderno, e cada um enxerga o Brasil de um jeito, e essa confusão entre um e outro, quando sai a faísca, a figura central do Jair, dos mais próximos do governo, não estão sabendo absorver essas diferenças, estão jogando mais gasolina nas faíscas. Então, eu acho que é justamente por isso. É uma confusão da figura central do Jair e da falta de habilidade de se absorver os atritos das diferentes alas do governo. Eu queria saber também, você falou aí do Carlos Bolsonaro, né? Como é que vocês veem essa influência aí dos filhos, né? Tanto do Eduardo Bolsonaro quanto do Carlos Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro é praticamente o chanceler do governo hoje em dia, né? O Carlos Bolsonaro, muitas publicações dizem que ele é a cabeça do Bolsonaro, né? E o Flávio Bolsonaro, que anda meio sumido aí, mas está envolvido em diversas polêmicas aí, né? Em alguns processos lá no Rio de Janeiro. Né? Como é que você vê essa relação, né? Vocês acham que os filhos deveriam ser afastados do pai, né? Vocês concordam com essas afirmações? Eu acho que, na verdade, enquanto eles estão na atuação legislativa deles, né? Por exemplo, no caso do Eduardo Bolsonaro, ele faz parte da Comissão de Relações Exteriores, da Câmara e tudo mais, ou seja, ele realmente tem um papel legislativo de relacionamento com outros países. Só que, no caso do Carlos Bolsonaro, por exemplo, ele é vereador do Rio de Janeiro. Então, ele deveria se focar em ser vereador do Rio de Janeiro. Mas acontece que ele muitas vezes fala pelo pai, né? Fala, portanto, pelo governo. E isso eu acho que é um problema, porque são pessoas que estão tendo funções que não são naturais, né? Não são da sua natureza enquanto emprego, né? Não são ministros, nem nada do tipo. Então, acho que essa falta de formalização, essa coisa meio bagunçada na organização do governo, faz com que os filhos acabem ficando com funções que naturalmente não deveriam ser deles. E o vínculo familiar acaba se confundindo com essas relações de governo, né? Então, acho que é bem complicado. Eu acho que eles deveriam se afastar no sentido de falarem pelo governo. Eles podem falar enquanto deputados, né, expressar suas opiniões sobre os mais diversos assuntos e tudo mais, mas o problema é que eles estão sendo tomados como se fossem uma espécie de ministros informais. Certo. Em Brasília, eu entrevistei você, logo na eleição do Rodrigo Maia, e você falou que o MBL não apoiava o Rodrigo Maia, né, que era então candidato à presidência da Câmara. Uhum. Essa semana saiu a notícia de que o Henrique Constantino, né, sócio da Gol, envolveu lá o Rodrigo Maia, né, da delação premiada e tudo mais. Queria saber, né, vocês são do DEM, né? Queria saber como é que vocês receberam essa notícia, né, e o que vocês pensam sobre o Rodrigo Maia? Bom, eu pessoalmente posso falar bastante disso. Estou tendo até alguns problemas com o partido ultimamente,
Nós, quando entramos no DEM, nós deixamos claro a nossa posição completamente independente e, mediaticamente, todos sabem a nossa luta contra esse tipo de problema. Agora, sim, em relação ao Rodrigo Maia, é aquela história. A gente, do mesmo jeito que a gente apoia atitudes republicanas em relação a pessoas da esquerda envolvidas com corrupção, a pessoas de direita envolvidas com corrupção, nós apoiamos as mesmas atitudes em relação ao Rodrigo Maia. O problema que hoje a gente tem de narrativa é o seguinte: todo mundo sabe quem é o Rodrigo Maia e todo mundo tem uma opinião sobre o Rodrigo Maia. Acontece que ele está lá. E ele está lá por quê? Porque votaram nele. O que você vai fazer com essa figura? Você vai compensar e pegar tudo que for falha e jogar em cima do presidente da Câmara? Eu acho que não é uma atitude ali muito madura e muito habilidosa, principalmente quando vem do governo. Então, eu acho que o que está faltando para o Brasil nesse aspecto é, em primeiro lugar, toda a dificuldade que a gente tem na luta contra a corrupção. Acho que institucionalmente o nosso país ele é muito atrasado para você ter agilidade no combate à corrupção. Mas, mais do que isso, né, eu acho que está faltando a habilidade do próprio governo em lidar com uma figura que está lá porque foi eleita legitimamente e está jogando tudo nas costas dele. E não é bem assim. Não é, assim, não é que existe, as coisas não são dicotômicas, não existe o bem, o mal, o preto e o branco, e tudo que vem do governo é virtuoso e tudo que vem do Congresso é ruim. Não é assim que funciona. Eu acho que está havendo um problema ali, um ruído de comunicação, onde tenta se simplificar as coisas, e as coisas não são bem assim. Eu pessoalmente acredito que está faltando habilidade dos dois lados. Agora você está falando na questão do partido, né? O presidente do partido é o prefeito de Salvador, ACM Neto, e ele muitas vezes fala que não vem comungando das ações e decisões do governo Bolsonaro. Não sei como vocês têm essa participação dentro do partido. Você está falando que deixou claro, né, que faria do jeito que vocês pensam. Mas como que vocês avaliam essa atuação do presidente do partido de vocês? O ACM, ele na verdade, ele tem andado, acredito que no sentido contrário daquilo que o Brasil, das mudanças políticas que o Brasil sofreu nos últimos tempos, né? Ele tem tentado, desde a última convenção do Democratas, forçar uma imagem de um partido que não é nem de esquerda, nem de direita, ou seja, sair dessa polarização, quando na verdade eu acho que ele deveria ter guiado o partido no sentido de ser uma alternativa à direita que surgiu, né? Uma alternativa à direita bolsonarista, digamos assim, que seja mais liberal, que tenha também as suas preocupações sociais, mas que não tenta se fantasiar de qualquer outra coisa que não direita ou centro-direita. Então, acho que essa tentativa dele de escapar da polarização é muito ruim, não contribui para o debate e acaba fortalecendo as teses do Olavo de Carvalho, né? Porque nesse momento que a gente está vivendo no país, as pessoas querem uma definição, afinal de contas, de que lado você está, que ideias você defende. E dentro desses blocos que se formaram, existem diferentes versões, né? Existem ali também debates internos, mas você precisa estar dentro de um lado. E o ACM quer fugir dessa decisão, acho que é um equívoco. Dê um exemplo para a gente, né, do discurso que o ACM Neto prega que vocês não concordam. Ele, por exemplo, na Convenção Nacional do Democratas, né, fez questão de reafirmar que o partido é a favor das cotas raciais. Historicamente, o democrata sempre foi contra as cotas raciais, por considerar que era uma espécie de racismo institucionalizado. Ele mudou esse posicionamento, inclusive ignorando o histórico do partido que já entrou no STF contra essa pauta, para tentar agradar um pouco mais a esquerda, para tentar caminhar um pouco mais ao centro. Esse tipo de coisa desconfigura o pouco de caráter ideológico que o DEM já tinha. Você acha ele meio esquerda? Eu não diria que de esquerda, né? Mas ele tenta fugir de qualquer um dos rótulos, né? E isso acho que não contribui em nada. E o partido, inclusive, tem ministros no governo e mesmo assim ele ainda tenta fugir. Exatamente. Dessa. É verdade. Eu queria perguntar para o Arthur, né? Que recentemente... Arthur não, pro Holliday, recentemente você se envolveu com uma confusão aí com o Davi Miranda, né? Discutiram aí no Twitter, né? Como é que foi essa discussão e como é que acabou? A discussão foi um pouco mais sobre o movimento negro, né? Houve uma sessão solene na Câmara dos Deputados no Congresso, acho que um deputado do PSL, se não me engano, Luiz Felipe de Orleans Bragança, tinha feito uma sessão solene em homenagem ao 13 de maio, né? A abolição da escravatura e tudo mais. E o pessoal invadiu a sessão fazendo manifestações e tudo mais, dizendo que
aquela data não deveria ser comemorada porque a princesa Isabel não deveria ser vista como uma heroína e coisa do tipo. E aí eu tuitei rebatendo isso e tudo mais, e ele disse que quem comemora o 3 de maio é porque não conhece a história dos negros, é porque não está a par da luta dos negros no Brasil. E eu respondi para ele dizendo que, na verdade, acho que o grande mal que a esquerda fez para os negros, né, e a grande contribuição dela para os negros hoje no Brasil é justamente dizer que nós somos incapazes, que nós somos incompetentes, que nós não conseguimos alcançar o sucesso senão com uma ajudinha do Estado. Então, acho que esse tipo de discurso acaba mais prejudicando o negro do que ajudando. E aí a discussão meio que parou nesse ponto. O Davi Miranda, né, só para citar o espectador, é suplente de Jean Willis, né, assumiu esse ano aí, prometendo dar continuidade ao mandato de Jean Willis. E nesse nicho aí, nessa questão aí das cotas raciais, né, o Ciro Gomes, ano passado, chamou você de capitãozinho do mato, Isso. né, e aí você disse que ia processar, deu em que essa história? Eu processei ele e ele voltou a me chamar, inclusive de capitãozinho do mato, e aí eu processei pela segunda vez. No primeiro processo ele já foi condenado em primeira instância e foi já também condenado a me pagar provisoriamente, né? Não pagou e agora eu pedi a penhora dos bens dele, somando o valor da condenação, que agora deve estar em torno de R$46 mil. O juiz deve autorizar a penhora muito em breve e o outro processo está correndo. E o julgamento em primeira instância vai ser agora dia 21 de maio, em segunda instância. Arthur, essa semana, né, foi marcada aí pelas manifestações contra esse contingenciamento de verbas direcionadas às universidades, à educação. Você foi alvo, inclusive, de uma hostilização lá em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo. Como que foi aquele momento para você? Bom, a gente vem de um histórico de um país onde o Lula cortou recursos de educação, a Dilma cortou recursos de educação, não só isso, entregaram um país quebrado e a partir dali você tem que lidar com a realidade. Hoje nós temos uma realidade institucional terrível, né? Nós não temos dinheiro e mais do que isso, o dinheiro que nós temos nós investimos errado. Acho que da outra vez que eu estive aqui eu também falei a mesma coisa. Hoje nós investimos 4 vezes mais em educação superior ao invés de investir na básica. Isso é um absurdo, a gente precisa inverter essa pirâmide. Não existe passe de mágica, não tem como você simplesmente multiplicar o dinheiro e colocar mais dinheiro na educação básica. Você tem que fazer como os países desenvolvidos fazem. Se você entra numa universidade e você tem condições de pagar mensalidade, você paga para que o mais pobre consiga essa universidade. Hoje, na prática, o que acontece é que nós temos um imposto, nós temos uma base fiscal no Brasil sobre consumo, né? Então não sobre renda. Isso faz com que o mais pobre pague mais imposto. Na prática o mais pobre pagando para o filho do mais rico, que é em regra quem consegue acessar a universidade, estudar de graça. É isso. É o filho do pedreiro, é o filho da tiazinha do cachorro-quente estudando em escola de lata, caindo aos pedaços, e eles pagando imposto para o moleque entrar de BMW na USP e ficar fumando maconha no CA. É isso que acontece. E o governo, de forma atrapalhada, tomou uma medida que nós concordamos em partes com a medida, mas discordamos completamente da maneira como foi feita. Como eu falei anteriormente, a maneira como você vai fazer algo é tão importante quanto o algo que você vai fazer. E o governo, de maneira completamente atrapalhada, tomou uma medida na direção certa, mas do jeito errado, e não só prejudicou todo o país com toda essa paralisação, como também prejudicou a esperança de quem votou no governo de direita, fazendo a esquerda ganhar força, uma força, como eu vou dizer, legítima até, no momento em que você joga a narrativa na mão deles, e você vê uma força orgânica surgindo às ruas de novo. Então, é um conjunto de problemas. Nós temos um país que vem da esquerda já deficitário, já falido. A partir dali, você tem uma institucionalidade errada, onde distribui a riqueza do mais pobre para o mais rico, e o governo, em vez de acertar na medida, no sentido certo, aponta no lugar certo e atira errado. Então, é um conjunto de atrapalhadas que a gente tem que ficar aqui tentando explicar para as pessoas, para a pessoa não tomar tanto o lado A ou B. Não é bem assim. Existe todo ali uma complexidade que a gente tem que sentar e entender para ver que não adianta só você mirar no sentido certo. Você também tem que atirar e acertar do jeito certo. Agora, as manifestações dessa semana tiveram uma grande repercussão entre também, não só militantes, né? O Bolsonaro deu uma declaração no dia 15 pela manhã, lá nos Estados Unidos, chamando os manifestantes de idiotas úteis, né?
E até uma startup que faz essas pesquisas, né, Arquimedes, que faz essas pesquisas em redes sociais, no Twitter, disse que essa declaração pela manhã inflacionou, né, inflamou a manifestação à tarde em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu queria ouvir a opinião de vocês, se vocês concordam com essa declaração do Bolsonaro, se são idiotas úteis, e se ele deveria mudar o discurso, se ele deveria, né, como é que ele deveria encarar essas manifestações? Bom, vamos lá, novamente. Eu acho que no Brasil a gente tem um histórico, principalmente pelas esquerdas, de uma manipulação de massas, onde você constrói uma narrativa falsa e leva pessoas às ruas sem saber direito o que estão fazendo. Isso eu tento mostrar, inclusive, nos meus vídeos o tempo todo. Isso significa que as pessoas que estão na rua são idiotas úteis? Independente da tua opinião sobre as pessoas que estão na rua serem ou não idiotas úteis, um presidente da República não xinga manifestantes de idiotas úteis. Isso não tem como ser positivo para um país. Então, isso é inclusive o que a gente pede para as pessoas que são até a favor do governo Bolsonaro. Pense uma coisa. Você tem uma opinião sobre as pessoas que estão lá. São idiotas úteis ou não? Não importa, a opinião é sua. Só me diga o que o Brasil ganhou com o presidente da República falando isso. Só me diga o que o Brasil ganhou. Nada. Então, independente da tua opinião, o cara pode ou não ser um idiota útil lá. Não interessa o fato dele ser ou não. O que interessa é o presidente da República não fala isso. Porque quando ele fala, ele só causa consequência negativa. Ele só aumenta a polarização, ele só aumenta o rage da esquerda, ele só aumenta as pessoas que estão no meio falando, para esse lado eu não vou, indo para o outro lado. Você só espanta as pessoas que você deveria trazer para você, ainda mais num momento tão importante quanto esse que a gente vive, dependendo da aprovação da reforma da Previdência, você afasta para o outro lado. Então, eu achei uma declaração completamente desastrosa. Isso, inclusive, é um dos sinais de que a gente acha o governo do Bolsonaro ali até tenta acertar, mas erra mais do que acerta. Ele dilmou, na sua opinião, porque em 2013 Dilma também subestimou as eu acho que não. organizadas por vocês, eu acho que não, porque a Dilma, ela é, a meu ver, tá? Ela não era uma pessoa autêntica, tá? Ela não era uma pessoa autêntica, ela era uma pessoa, e aí eu posso dar minha opinião, não posso ser processado por isso, é a minha opinião. Eu acho que ela é uma pessoa burra. Eu não acho que Jair Bolsonaro seja um cara burro, ou um cara que se atrapalhou, ou um cara que não é autêntico. Eu acho que ele é autêntico, mas eu acho que ele errou estrategicamente, ele errou na estratégia. É uma mente pensante pensando da maneira errada. O que se deve fazer agora, então? Dá tempo ainda de consertar? O que se deve fazer agora, a gente vem tentando descobrir essa fórmula todos os dias. O que eu posso dizer é, o que não se deve fazer agora. O que não se deve fazer agora é uma hashtag, vamos todos invadir o Congresso, sei lá o quê, e vir com um espírito revolucionário à vista para consertar o Brasil. Isso só vai piorar. A gente está tendo participações aqui na live do Instagram. Tá ao vivo, eu nem sabia. Tá ao vivo. E aí tem algumas perguntas aqui. Tem o Jonas Costa, que está perguntando qual o deputado com maiores características do MBL aqui na Bahia. Olha, Na Bahia, agora me pegou, hein, meu? Isso é com o Holiday. Passei a bomba pra ele. Eu posso dizer vereador. Vereador em Salvador, a gente tem aqui o vereador César Leite, na Câmara Municipal. Agora, deputado, realmente, assim, de cabeça... Se ele falar militante, a gente cita um monte. Agora, deputado hoje, com mandato, eu não sei dizer. Com a bandeira, né? Não, você também sofreu no ano passado, né, Holiday, um atentado, né? Foi bastante noticiado na imprensa. Queria saber como é que são as investigações e se já descobriu quem foi o autor desse atentado. O atentado foi em dezembro, né, do ano passado, enquanto eu relatava a reforma da Previdência Municipal. A gente fez a denúncia, o boletim de ocorrência, foi feita uma perícia, confirmado que foi realmente um tiro, mas ainda não se sabe de onde veio, quem poderia ter sido, né? Então tem uma série ainda de investigações a serem feitas. Mas, de qualquer forma, desde a confirmação de que se tratava realmente de um tiro, até por recomendação da polícia, eu solicitei à presidência da Câmara escolta, né? E desde então eu tenho andado com escolta na cidade de São Paulo. Você recebeu outras ameaças? Não. Porque a conjunção do tiro com as ameaças constantes, né? Acabam até, parece estranho falar isso, mas acaba sendo até normal você receber ameaças pelas redes sociais. Mas o fato especialmente de ter tido um tiro, ou seja, de alguém ter ido para o ato, né, de cometer um atentado contra a minha vida, isso especialmente fez com que eu pedisse a escolta. Certo. Eu queria perguntar também para você, Arthur, como você avalia essa participação, né, dos militares no governo? Porque
Há uma conversa aí, né, uns comentários recentes nas redes sociais de que os militares estão mais alinhados com a esquerda, né? A esquerda aceita mais os militares do que o próprio Bolsonaro. Como é que você vê isso? É que são duas coisas separadas. Uma coisa seria os militares estarem mais alinhados com a esquerda, outra coisa é a esquerda estar mais alinhada com os militares. São coisas separadas. Em primeiro lugar, eu acho que não existe isso. Eu acho que o Exército ou as Forças Armadas no geral não estão necessariamente ligadas ideologicamente a um lado ou outro. Uma vez que você pode ter militar mais à esquerda, militar mais à direita, mas o que eu acho que está acontecendo é uma consequência de boataria, né? Nós temos o general Mourão se colocando ali em posições diferentes do presidente da República, e aí como o presidente da República é colocado à direita, todo mundo que discorda dele automaticamente vai à esquerda. E aí você tem algumas opiniões que o Mourão solta que realmente estão mais alinhadas com a esquerda. Quando, por exemplo, ele fala que ele é a favor de que a mulher escolha se ela deve ou não abortar. Isso é um aceno claro do general Mourão para as esquerdas. Isso significa que todos os militares agora são a favor do aborto, que todos os militares agora são anti-bolsonaristas, que todos os militares agora estão pensando em dar um golpe, tirar o presidente. Não, eu acho que não. É uma declaração isolada de um vice-presidente que representa ali a casa dos militares, mas eu acredito que o governo é composto basicamente por 3 pilares. O pilar dos militares, o pilar dos olavistas e o pilar dos liberais. Esses não necessariamente concordam em tudo. Tenho certeza que existem algumas discordâncias ali e novamente, cabe ao governo, cabe à figura central do Jair Bolsonaro, dos seus ministros ou as pessoas mais próximas a ele, tentar sempre resolver esses conflitos dentro de casa, fazer a lição de casa para que esse tripé permaneça forte com uma base sólida para enfrentar os problemas do Brasil. E é justamente o que a gente não vê. Então, por causa disso, eu acho que começam a surgir ali rumores e extrapolações de um gráfico que a gente ainda não tem, de que, nossa, os militares agora estão mais à esquerda. Não, mas a esquerda agora é que está mais com os militares. E eu acho que não. Eu acho que isso, na verdade, não passa de especulação justamente por causa das atrapalhadas Você do acha governo. que Mourão quer dar o golpe em Bolsonaro? Olha, uma boa pergunta. Eu não conheço o Mourão, não posso falar por ele, mas as declarações que ele tem dado não são felizes. Eu não acho que ele está ali acertando como um vice-presidente. Não acho que é um papel de um vice-presidente fazer o que ele tem feito. Agora, eu não o conheço, não sei das suas aspirações pessoais. Agora, se ele tentar dar um golpe, você pode ter certeza que o MBL vai ser contra. Novamente, nós somos conservadores, somos completamente contrários a qualquer tipo de golpe militar ou tentativa revolucionária de tomar de poder. Então, mas eu acho que isso está muito longe, Se o Mourão um dia ele sonha com isso, acho que entre ele sonhar e realizar, a distância é absurda. Então, acho que nós estamos sem perigo disso acontecer. Você falando de São Paulo agora, né? Como vocês estão avaliando aí o governo de Dória? Bom, o Dória acho que é melhor você falar, né? Bom, o Dória é o seguinte, vamos lá, vamos falar a verdade do Dória. O Dória é o seguinte, o Dória ele surgiu ali como um liberal em 2016, querendo disputar a Prefeitura de São Paulo. Dentre as pessoas que tinham lá, os candidatos da época, ele era o melhor, disparado, entrou bem, entrou fazendo uma série de coisas boas ali. Caramba, esse cara, ele não é só a casca, ele tem conteúdo, e no meio do caminho ele começou a decepcionar. O Roy daqui pode dizer muito bem sobre isso, ele começou a acenar para as esquerdas, começou a falar que tinha que taxar Netflix, tinha que taxar serviço de streaming. Teve o Uber também. Aí o Holiday já, pera aí, Dória. Aí o Dória quis regulamentar o Uber. Aí nós tivemos ali que manter a coerência do nosso discurso. O Holiday fez um excelente trabalho, fez uma oposição tão ferrenha que ele desistiu. O cara desistiu, ele falou, não dá, brigar com o Holiday aqui não vai dar, então melhor ficar quieto. Ele conseguiu adiar isso. E aí o cara simplesmente abandonou a prefeitura, o que eu não vejo, e aí que tá, eu não acho errado um cara sair de um cargo para disputar outra eleição. O que eu acho errado é a mentira. É o cara falar, eu não vou fazer e faz. Então ele mentiu para a população e quando entrou no governo do estado, só fez cagada, ele só fez besteira. Só para vocês terem uma ideia, em São Paulo está sendo... Qual é o primeiro projeto que veio do governo para essa legislatura? Número 1, PL 01. Qual que é o primeiro? Aumento de salário. Beleza, aumento de salário de quem? De professor, de médico, de dentista, de policial? Não, aumento de quem já ganha o teto. Aumento, inclusive, de pessoas que já ganham acima do teto, que são os fiscais de renda de São Paulo. Então, assim, você vê que o Dória de liberal ele não tem nada, ele é uma casca oca, ele é um marqueteiro que fala muito e faz pouco, e no final das contas a gente está bem decepcionado com ele, e vamos ali fazer tudo possível para que ele não aumente o salário de quem ganha acima do teto. Não, e para piorar, só complementando, ele deixou para São Paulo
acho que assim, um dos piores prefeitos Verdade. da história da cidade, que é o Bruno Covas. Acho que ele compete com o Fernando Haddad e o Celso Pitta para ver realmente quem foi o pior administrador da cidade. Agora, o João Dória veio aqui em Salvador, né, no início do ano, e a informação de bastidor que a gente recebeu é que ele só falava em ser presidente da República. E aí, o MBL apoiaria esse nome para... Cara, assim, o único jeito de eu pessoalmente apoiar o João Dória para representar a República é se ele competisse com o Haddad. Aí eu seria Dória. Fora esse nome, eu não consigo ver outro quadro pior para a presidência do Brasil, além de João Dória. Vocês acham que o PT vai conseguir polarizar de novo em 2022? Eu não diria o PT, mas eu tenho medo de outras esquerdas. Uma Por esquerda exemplo, o Ciro que vem, Gomes, né? ou que não seja o Ciro Gomes, mas a esquerda pedetista, a esquerda trabalhista, a esquerda, olha, nós somos limpinhos, o Lula tá preso babaca, mas nós temos ali que regular o mercado. Nós temos ali que dar superpoder para político. Nós temos ali que colocar um cabamacho para colocar o país no lugar. Então, esse tipo de esquerda eu realmente tenho medo. Eu acho que, infelizmente, as narrativas que eles trazem são narrativas sedutoras, falsas, mas sedutoras, do tipo, não, nós vamos, basicamente, nós vamos imprimir dinheiro e fazer com que o Estado se desenvolva, o Brasil se desenvolva a partir do Estado, coisa que nunca deu certo ao redor do mundo. Então, acho que eu pessoalmente tenho mais medo dessa esquerda limpinha do que do PT, novamente. É a mais perigosa. Que a esquerda agora, acho que esquerda disfarçada, assim. Porque a Eu sou de esquerda, centro. acho que a melhor personificação dessa esquerda é a Tabata Amaral, né, deputada federal, que é uma deputada, inclusive, que é a favor da reforma da Previdência, mas não a reforma ideal, aquela que vai realmente colocar o Brasil nos trilhos. É uma reforma meia boca, mas é a favor da reforma. É a favor de uma reforma tributária, mas não a reforma que vai diminuir impostos, facilitar o livre mercado, é uma outra reforma. Então acho que é uma esquerda realmente com potencial de crescer aí nos próximos anos e vir com força em 2022. Ok, amanhã, né, vocês estarão aí no terceiro congresso, né? Terceiro? Eu não sei. Segundo congresso. Terceiro, tá terceiro? vendo? Terceiro? É o terceiro. Congresso Terceiro. do MBL aqui na Bahia. Conta um pouquinho o que vocês estão preparando aí. A gente tem feito essa tour aí, né, por praticamente todos os estados que a gente conta com o MBL. E a ideia é realmente passar, né, para a nossa militância, para as pessoas que admiram também o movimento, qual que é o nosso posicionamento e qual que é a nossa missão a partir de agora. Porque desde a nossa fundação, a gente tinha um objetivo muito mais claro e concreto, que era o impeachment da presidente Dilma, né? Então era algo bem objetivo, bem claro, e a gente alcançou. Vieram as eleições de 2018 e aí o Congresso todo foi reconfigurado, o presidente da República agora é alguém de direita, não a nossa direita, mas uma direita. Então a gente precisa se reposicionar. Então é realmente um Congresso para tirar todas as dúvidas que as pessoas possam ter em relação aos nossos posicionamentos, falar o que a gente pensa sobre o governo, o que a gente acha que está certo, o que a gente acha que está errado, enfim. Acho que é um Congresso, digamos, de atualização de posicionamentos, atualização de missões, atualização de objetivos. Isso não quer dizer que vocês perderam a identidade e agora estão querendo retomar. Não, vocês estão num novo processo de aprimoramento do que vocês pensam a partir desse governo atual. É isso, porque eu acho que conforme os períodos vão se passando, né, os governos vão se passando, a gente passa a ter novos objetivos, mas sempre com o mesmo ideal, sempre com a mesma ideologia. Mas do ponto de vista prático, né, por exemplo, se há 2 anos atrás o nosso maior objetivo era o impeachment, hoje o nosso maior objetivo é a reforma da Previdência. Então, esses objetivos eles vão mudando conforme o contexto político. Inclusive o MBL quer virar partido político, né? Na verdade, é ter um partido, né? Como uma espécie de linha auxiliar, mas a gente está trabalhando essa hipótese. Existe a possibilidade de lançar um candidato em 2022 à presidência? O MBL? Sozinho? Aí realmente, não sei, acho que é cedo ainda para dizer. Ok. Boa Foi entrevista. boa, né? Inclusive, Estaremos lá amanhã, né, cobrindo Oh, o evento sim. o dia inteiro. Viu? Notícias. Então você aí acompanha tudo também do congresso aqui no bnews.com.br. Agradeço a participação de vocês aqui. Voltem agradeço. sempre, viu? Se estiverem por Obrigado. aqui, se queiram, pode trazer. Registrar na presença de Siqueira Costa Júnior, que inclusive recebeu informação de que ele quer ser vereador lá em Lauro de Freitas, né? Não sei se tá, olha só. Tá aí. Puro jornalista. E é isso. Obrigada, viu, Henrique? Obrigado Obrigada a a todo mundo. E você que está acompanhando o Fato e Opinião especial nessa sexta-feira. E você também pela rede social. Até mais.